Salve o dia do contabilista, 25 de abril. Eu sou Lazaro Barbosa. Vamos comentar alguns detalhes históricos interessantes desse importante profissional que é o contabilista. Olá, meu caro amigo. Hoje é dia 25 de abril, é o seu dia, o dia do contabilista. É o seu dia e de toda a sua equipe, que não mede esforços para atender da melhor maneira possível os seus clientes. Meu amigo contabilista, você como contador e toda a sua equipe contribui de várias maneiras à vida econômica e social do país, pelo admirável empenho em várias frentes de trabalho, pela capacidade e inteligência facilitando o caminho das organizações, pela busca contínua de informações vitais ao equilíbrio das empresas e instituições, pelo trabalho na composição de dados para fundamentar as grandes decisões dos dirigentes, pela capacidade de renovação e adaptação aos novos tempos, assimilando conceitos e técnicas, entendendo a importância da educação e da atualização permanentes, pela coragem de mudar e vontade de continuar crescendo. Parabéns pela sua participação na construção de um mundo melhor. Só temos a agradecer pela paciência nesses anos todos que nós utilizamos o seu serviço, sempre nos atendendo com presteza e dedicação. Meu amigo contabilista, que os débitos e créditos do dia a dia te proporcionem o melhor dos resultados. Não bateu? Fala com São Mateus. São Mateus, patrono dos contabilistas. A evolução histórica da contabilidade. O que segue a história, mas acho que vale a pena reler, pois poucas profissões têm uma história tão empolgante como a contabilidade. Eu não sou contador e achei muito instrutiva e interessante. Espero que você e sua equipe também disponham de uns minutinhos para rever. O que se faz hoje é resultado de séculos de trabalho de homens que fizeram a história da contabilidade. A história da contabilidade é tão antiga quanto a história da própria civilização. Ela surgiu 6.000 anos antes de Cristo, dos povos súmero-babilônicos, fenícios, egípcios, gregos, cretenses, romanos, etc. A contabilidade passou por uma época chamada época empírica, 6.000 a 1.200 anos a.C. Essa fase se caracterizou pela ausência da sistematização dos registros e pela ausência dos estudos de natureza científica e metodológica. A contabilidade surgiu das necessidades que as pessoas tinham de controlar aquilo que possuíam, gastavam ou deviam, sempre procurando encontrar uma maneira simples de aumentar suas posses. Logo, com as primeiras administrações, surge a necessidade de controle, que seria totalmente impossível sem a aplicação dos registros. Os vestígios de contabilidade dos incas se davam através de nós dados concordes, chamados tipus, pendurados e registravam os seus bens. Veja o desenho das cordas e aqui o Inca esticando a corda com a mão aqui mostrando sua contabilidade. No Egito era anotada a medição e o transporte do trigo. Entre hieroglifos se encontra a figura de um pastor registrando as suas ovelhas através de pedrinhas. Pelos achados, nota-se que a contabilidade consiste em simples anotações a fim de evitar lapsos de memória, como relatórios e trocas de bens e serviços. Quando inadvertidamente uma matilha de lobo ataca e após uma enorme confusão causa um considerável prejuízo,
com um misto de raiva e resignação. Ela faz a recontagem das ovelhas e atira fora as pedrinhas excedentes. Auxiliada pela própria natureza, acaba de ser inventada a contabilidade. Na Babilônia, a escritura era feita em tábuas de argila, retangulares ou ovais, bem rudimentares. Olha aí. As mais famosas são Uruk, Genderet Nas e Urca arcaica. Os templos possuíam escrituras próprias, chamadas Dubisar. O chefe da escrituração era chamado de Dubisarmag ou Pa-Dubisar. A fim de evitar adulterações, já tinha o selo do sigilo do templo, alcançando-se assim uma nova fase de evolução no controle e nas administrações. Foi nessa fase que apareceram o diário e o memorial. As revisões ou compilações da escritura eram depois arquivadas, ou seja, depositadas em vasos ou caixas, feitos de argila ou vinho, que eram lacrados e colocadas etiquetas que resumem o seu conteúdo. No Antigo Egito havia muitos armazéns, também chamados Casa das Contas e Tesourarias. O inventário tinha grande influência na vida do povo, pois servia para registrar os bens móveis e imóveis. No Império Médio, encontramos um livro escriturário onde era feito o registro diário da entrada de bens. Esse registro era feito pelo secretário da corte. O Egito muito colaborou com a história da contabilidade, quer pelo amor que tinha pela escritura, como pela evolução que conseguiram imprimir. Na antiguidade, as trocas de bens e serviços eram seguidas de simples registro ou relatório sobre o fato, mas as cobranças de impostos babilônicos se faziam com escrituração, embora rudimentar. Tábuas de barro cozido, placas de madeira ou de pedra eram usadas para registro de pagamentos de serviços. Um escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelos governos do seu país no ano 2000 a.C. Sistemas de escritas contábeis foram bastante utilizados nas ilhas britânicas. Empregava-se ramos de árvore assinalados com talhos como provas de vida ou equitação. As escritas governamentais da República Romana, 200 a.C., já traziam as receitas de caixas classificadas em rendas e lucros. As despesas eram relacionadas nos itens salários, perdas e divisões. Os gestores funcionários do Estado tinham como atribuição examinar as contas das províncias, dos governos provinciais. O imperador Augusto foi talvez o primeiro governante da história a estabelecer um orçamento público. No período medieval, diversas inovações na técnica de contabilidade foram introduzidas por governos locais e pela Igreja. O imperador romano Carlos Magno determinou, por volta do ano 800, na Capitula de Vilis, a realização de um inventário anual de propriedade em livros especiais e as receitas e despesas. Em 1131, um contador assinou a escritura de uma propriedade transferida por Santo Ambrósio a um nobre italiano. Exames de livros de contabilidade foram efetuados na Inglaterra durante o reinado de Henrique I, no século XII. Os empréstimos às empresas comerciais e os investimentos em dinheiro determinaram o desenvolvimento de escritas especiais. Essas formas refletiam o interesse dos credores e investidores e, ao mesmo tempo, eram úteis aos comerciantes em suas relações com os consumidores e empregados. Já no século atual, o extraordinário crescimento dos negócios exigiu a criação de serviços especiais e um aprendizado legal. Então, aqui fica meu abraço aos contadores e, obviamente, essas informações eu tirei do Google, para as pessoas participarem e contribuírem com esse texto, que não é totalmente histórico e não é exatamente meu. Apenas fiz uma compilação para nós aqui elogiarmos o nosso amigo contabilista. Um grande abraço.